O vídeo de hoje aqui do nosso Unicamente é praticamente uma continuação do último vídeo que nós lançamos aqui, o desafio de construir a si mesmo. Meu nome é Rodrigo Freitas e, como eu disse, esse é o canal Unicamente, o seu Unicamente, o nosso, e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Bom, o tema do vídeo de hoje é sobre autocuidado. E basicamente o que significa autocuidado? Cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida, da sua saúde, cuidar das suas emoções, das suas decisões, enfim. Você precisa e eu preciso olhar para mim mesmo com amor. Eu preciso me amar. Tem um texto na Escritura Sagrada Cristã, a Bíblia, que diz: amarás o seu próximo como a si mesmo. Esse como implica que você precisa se amar. Como eu amo o meu próximo e a mim mesmo, se eu tenho um marmitex aqui e a outra pessoa com fome, eu estou faminto também, nós vamos dividir aquele marmitex. Eu como uma parte e ele come outra. Né? Isso é amar como a mim mesmo. Então, você precisa se cuidar, você precisa se amar. Se tem uma coisa que eu entendo como verdade, é que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós temos que ter ações que nos levem a atingir os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos propósitos. É fato que nós precisamos cuidar de nós mesmos. Sim, somos nós os responsáveis. Nós precisamos agir de maneira correta, de maneira assertiva conosco mesmo. Nós nos relacionamos com as pessoas e nós estamos sempre precisando agir em relação às pessoas, agir em relação a nós mesmos, tomar iniciativa. Nós precisamos reagir às pessoas, reagir às circunstâncias e para isso nós precisamos nos cuidar. Bem, como eu disse, autocuidado é basicamente cuidar de si mesmo. Aí eu pergunto a você, é fácil cuidar de si mesmo? Alguns exemplos de autocuidado. Fazer atividade física é autocuidado. Dormir bem é autocuidado. Fazer gestão dos seus próprios pensamentos e emoções é autocuidado. Alimentar-se de maneira nutritiva e saudável é autocuidado. Pergunto novamente, é fácil ser uma pessoa que cuida de si mesmo? E a resposta é que a grande maioria de nós não faz o que precisa ser feito. E se nós chegamos a esse ponto de entender que a grande maioria de nós não cuida de si mesmo de maneira adequada, não faz o que precisa ser feito, uma pergunta que surge é: por quê? Se tudo isso é importante, se o autocuidado é importante, nós não fazemos. E a primeira coisa que as pessoas geralmente falam quando eu, aqui no consultório, falo para elas: você precisa cuidar de si mesmo, elas dizem: eu não tenho tempo, Rodrigo. Então a falta de tempo é o primeiro argumento que as pessoas dão. A pessoa sai para trabalhar, às vezes, 5h30, 6 horas da manhã, chega em casa, às vezes, 7, 8 horas da noite, vai fazer janta e quando vê já está quebrado, cansado e o que precisa é deitar e dormir. Então, esse argumento da falta de tempo é o primeiro que as pessoas dão para não exercer o autocuidado. O segundo, elas dizem: eu não tenho disciplina para isso, Rodrigo, eu não consigo ser disciplinado, eu não consigo ser disciplinada, eu não tenho foco nas coisas, então é por isso que eu não consigo cuidar de mim. E o terceiro e último é não saber como praticar o autocuidado. Bem, sobre esse terceiro, lá na frente, daqui a pouquinho, eu falo sobre como praticar o autocuidado a nível do espírito, da alma e do corpo, mas aguente um pouquinho que a gente fala sobre isso daqui a pouco, tá bem? Antes disso, vamos observar um pouquinho sobre as duas primeiras colocações que as pessoas fazem sobre não cuidar de si mesmo, de si mesmas. Bom, falta de tempo. Você já avaliou quanto tempo você fica no celular assistindo videozinhos engraçados, videozinhos de entretenimento, coisas assim, para distrair a mente, para distrair a cabeça? Você já parou para pensar quanto tempo você fica nisso? Quanto tempo você fica nas redes sociais? Quanto tempo você passa literalmente olhando a vida dos outros? Olhando a vida das celebridades? Será que de verdade a gente não tem tempo? Ou será que nós temos um problema de gestão do nosso tempo?
Será que nós não temos tempo? Ou será que nós não priorizamos o autocuidado? São perguntas que nós precisamos responder com muita sinceridade para a gente. Porque a grande verdade é que a grande maioria das pessoas, elas não fazem a gestão do tempo de maneira correta. E por isso, acabam não tendo tempo para se cuidar. Falta de disciplina. Vamos lá. Será que de fato você é indisciplinado ou você é indisciplinada? Quando nós falamos sobre disciplina, nós imaginamos uma pessoa que faz o que tem que ser feito, independente se está calor ou se está frio, né? Se ela quer fazer ou não. Tudo isso é verdade. Ela faz o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Ela, a pessoa disciplinada. Agora, para pensar. Será que é só disciplina? Eu me arrisco a dizer que existe algo além da disciplina, que é a motivação. Me explique ou reflita sobre isso. Como que alguém que acorda cedo, né, praticamente de madrugada, enfrenta ônibus lotado às vezes, trem lotado, metrô lotado, como que alguém que faz isso todo dia, faça chuva, faça sol, vai, trabalha, chega no horário, cumpre com suas obrigações, com seus deveres, se esforça, depois pega ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado para voltar para casa. Como alguém assim pode ser indisciplinado? Muito pelo contrário, essa pessoa é extremamente disciplinada. Mas o que leva ela a ter a disciplina de enfrentar as dificuldades do dia a dia é a motivação. Eu acredito que a motivação muitas vezes ela antecede a disciplina. Por quê? Porque como eu não vou fazer o que eu tenho que fazer se os meus filhos precisam de comida? Como eu não vou fazer o que eu tenho que fazer se os meus filhos precisam de educação? Como eu não vou fazer o que eu tenho que fazer se, de fato, as pessoas dependem de mim, do salário que eu ganho? Então, eu acredito muito que o problema não está na disciplina necessariamente, mas às vezes na motivação. Então, o que eu quero te aconselhar sobre a falta de tempo, trabalhe a gestão do seu tempo. Então, por exemplo, eu não tenho tempo para me exercitar. Por favor, se você está no ônibus, desça 3 pontos antes de chegar na sua casa, 4 pontos e caminhe um pouco todos os dias. Né? Se você consegue chegar em casa mais cedo, aproveite aqueles minutos mais cedo e tente fazer um exercício, que seja uma caminhada. Bom, tente organizar o seu tempo, aquele tempo que você gasta no celular. Muitas vezes você diz, é importante porque eu estou espairecendo a minha mente. Na verdade, você está viciando a sua mente naqueles videozinhos cheios de coisas que manifestam dentro de você a expressão da dopamina no nível máximo, né? E aí você fica ali escravo daqueles vídeos porque o sistema dopaminérgico precisa daquilo para você se sentir bem. Cuidado com isso, né? Organize seus horários. Sobre a questão da disciplina, encontre a motivação. Se você não cuidar da sua saúde, você vai adoecer. Quer um motivo melhor do que esse? Se você não cuidar da sua alimentação, você vai adoecer. Enfim, encontre o motivo dentro de você ou fora de você. Olhe e fale, meus filhos precisam de mim, logo eu vou cuidar da minha saúde para poder viver melhor, para poder brincar um dia com os meus netos, ou ainda com os meus filhos que são pequenos, enfim. Encontre a motivação correta e eu acredito fatalmente que você vai se tornar cada vez mais disciplinado, disciplinada, tá bem? Quando nós falamos de autocuidado, de novo algumas pessoas argumentam que elas não sabem como fazer. Então eu quero te dar algumas dicas aqui. Primeira coisa é entender o que eu já citei aqui. Nós somos pessoas que são dotadas de espírito, alma e corpo. Isso para aqueles que acreditam em algum tipo de fé, de religião, porque a parte do espírito ela vem de Deus. Mas aqueles que não acreditam, nós somos dotados pelo menos de corpo e de emoções, né? Que seria a mente, a alma, né? Os nossos sentimentos, enfim. Então, eu gostaria apenas para ilustrar melhor, dividir como espírito, alma e corpo. Bem, primeiro, o autocuidado com o espírito. Também tem vídeo sobre isso aqui no canal. Nós vamos deixar na descrição do vídeo e basicamente vai falar um pouco do que eu vou apontar agora. Se você
precisa e deve realizar um autocuidado no seu espírito, não diga apenas que você faz parte de uma fé, de uma religião. Pratique aquela religião, frequente, né, as reuniões daquela religião e, mais do que isso, procure se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se relacionar com aquela força que você diz que sustenta todas as coisas. Sobre a sua alma ou a sua mente, emoções, por favor, mais uma vez eu enfatizo. Controle os seus pensamentos. Controle as suas emoções. Você vai me ouvir falar disso demais aqui. Porque não tem como você ter um autocuidado com a sua alma, com a sua mente, com as suas emoções, sem controlar os seus pensamentos, sem controlar as emoções que você sente, sem controlar as suas ações e reações, tanto as pessoas quanto as circunstâncias da vida. Autocuidado com a mente, com as emoções, com a alma, exige que você aprenda como fazê-lo. E aqui no nosso canal há vários e vários vídeos ensinando sobre isso, tá bem? Se desafia a fazer isso. Autocuidado com o corpo. 3 dicas importantes. Primeira, durma no mínimo 7 horas e no máximo 9 horas. Você precisa ter um mínimo de 7 e um máximo de 9 horas de sono, segundo a ciência aponta, para poder acordar mais revigorado, melhor. Se esforce para dormir bem. Tome cuidado com o seu sono. Hoje, voltando, infelizmente, aos smartphones, às redes sociais, a gente passa muito tempo ali e acaba deixando de relaxar e dormir. Isso tem prejudicado muita gente. Muita gente tem ficado doente por causa disso. Então, durma bem. Segunda coisa, principalmente antes de dormir, consuma um volume de comida menor. Vá jantar o mais cedo que puder e tente não comer muito, tá bem? Isso vai te ajudar a ter um sono melhor. Ainda acho que é importante falar sobre essa questão de alimentação. Tente diminuir o consumo de açúcar refinado ou eliminar de uma vez. Nós temos uma grave crise aí de pessoas diabéticas. A diabetes tem aumentado muito nos últimos dias, tá bem? Tente controlar aí o consumo de açúcar refinado. E por último, para cuidar do corpo, pelo menos caminhe 30 minutos pelo menos por dia. Tente. Nosso corpo foi feito para caminhar. Nosso corpo foi feito para andar a longas distâncias. Só que, infelizmente, nós nos tornamos cada vez mais sedentários e isso tem sido um desafio para cada um de nós. Mas tente. Tente fazer para você o autocuidado. Como eu disse no vídeo anterior, você tem um desafio. O desafio de construir a si mesmo. E como nós estamos falando aqui nesse vídeo, você precisa se cuidar, você precisa cuidar de si mesmo, você precisa se amar. Tudo isso é muito importante, tá bem? Por isso eu decidi fazer desse vídeo uma continuação do outro. Construa a si mesmo, cuide de si mesmo, porque certamente você fazendo isso, você vai poder ajudar melhor as pessoas também que você ama, que estão ao seu redor. Ficam essas dicas, ficam esses alertas, então a decisão é sua. A informação está aí, pegue a informação, transforme-a em conhecimento, pegue o conhecimento e transforme-o em sabedoria. E como você faz isso? Pegue informação, conhecimento e pratique, para que você tenha resultados grandes, exponenciais de uma transformação de vida verdadeira, tá bem? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez, como sempre, se você puder, curta o vídeo, compartilhe com alguém, se inscreve no nosso canal, porque você também nos ajuda no trabalho aqui do nosso Unicamente. E sempre, sempre, manda para quem você achar que precisa de ajuda, tá bem? Grande abraço para você e até mais!